Uma leitura que não cabe nos moldes dos livros convencionais, não só pela temática LGBTQIAPN+, mas pela forma com que desnuda a intimidade e conflitos de quem ama fora dos padrões convencionais. Uma leitura que acaba revelando também muito sobre a sociedade em que vivemos. É uma obra capaz de aguçar identidade e reflexão sobre corpos masculinos que se atraem, carregados de amor, carências afetivas, dores. Pois bem, tudo isso, esse teor todo está em Pavor de Viver, Contos Gay Sex, novo livro do pesquisador, acadêmico e escritor Newton Milanês, que conversa conosco agora aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo, Newton. Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem? O prazer é meu, Jefferson. Bom dia para você, para o Ernesto e para todos os ouvintes aqui da Tarde FM. Pois é, nesse livro, seu novo livro, Pavor de Viver, Contos Gay Sex, é um livro que aborda de forma crua, direta, as intimidades, os conflitos também de homens gays. Como é que você encara essa narrativa do ponto de vista, assim, de provocar impacto tanto na comunidade LGBTQIAPN+, quanto na sociedade em geral, Newton? Jefferson, que a minha proposta é a gente pensar o nosso lugar enquanto pessoa LGBT na realidade de hoje. Então, eu estou trazendo temas que dizem respeito aos casais homoafetivos, por exemplo, como a constituição da família, a adoção homoparental, mas também relações que dizem respeito ao abuso, às violências domésticas, que são temas geralmente muito mediatizados em termos dos casais heterossexuais. Mas esses são elementos, né? Essas são violências e modos de vida que também estão aí presentes em toda a comunidade LGBT. Você falou em abuso, tem um conto que é o Please Don't Go, não é isso? Please Don't Go, que aborda o tema do abuso sexual na infância. Você acha que a literatura tem esse papel de dar visibilidade a esses traumas? Como é que você espera que o seu livro contribua para o debate sobre violência, sobre saúde mental dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Essa é também uma questão que sempre está invibilizada, né? Porque a própria comunidade, às vezes, não tem a possibilidade de falar sobre essas questões, né? Porque desde lá, vamos pensar aí de um momento meu mesmo, enquanto criança LGBT, do período da ditadura, no qual a gente não foi, né, educado e não teve a possibilidade de falar sobre essas questões. Então, quando a literatura ela traz de um modo ficcional um personagem como esse do Please Don't Go, o Júlio, né, que não reconhece que o que ele sofreu em relação a um parente não era um acolhimento, não era uma relação de afeto, mas era um abuso, isso produz em identificação, né, junto à comunidade LGBT, a possibilidade de falar sobre o assunto e de outras pessoas também virem a trazer os seus acontecimentos, os seus sofrimentos, né, coisas que são, infelizmente, muito comuns. Você citou aí relatos ficcionais, mas você menciona que muitas das histórias nesse livro são baseadas em experiências pessoais, ou pelo menos experiências conhecidas. Como é que foi esse desafio? Desafio emocional, eu falo. Por exemplo, ao escrever sobre temas, imagino eu, muitas vezes dolorosos e íntimos também, não? Essas experiências me tocam assim profundamente. Algumas que eu narro no livro, nos Contos Gay Sex, eu já vivenciei, como por exemplo a do Cinderelo, né? O Cinderelo é um personagem, um homem de 65 anos que vai para uma boate numa noite e recebe o golpe do Boa Noite Cinderela. Que é um comprimido. Alguém coloca uma substância, um comprimido que vai anestesiar a pessoa, sim, que vai deixá-la fora de órbita para ser realizado um golpe. Eu já tive essa infeliz experiência, não teve grandes consequências, porque eu percebi que alguém tinha colocado os comprimidos na minha bebida, mas tive outros colegas e amigos que já passaram por essa situação. Então essa é um momento de entretenimento que deveria se
de alegria, mas que o mundo criminoso que está em todos os lugares, né, nos afeta. E a gente acaba não falando sobre essas questões, porque há sempre um julgamento, há sempre uma forma, um olhar repreensivo, né? Então, à medida que a gente vai falando de tudo isso, as coisas vão se modificando e a gente entende que isso é uma maneira de viver, a gente precisa também se divertir, mas que está ali sujeito a esse tipo de ataque, de violência, e à medida que a gente fala, a gente se conecta e pode controlar um pouquinho mais isso, né? Agora, essas situações como essa que você viveu do Boa Noite Cinderela, né? Infelizmente são situações que estão se repetindo o tempo inteiro. Mas me corrija se eu estiver enganado. Parece que as pessoas que praticam esse tipo de golpe, quando praticam contra um homossexual, tem uma carga de violência adicional. Isso acontece também. Isso acontece pela própria vulnerabilidade da comunidade LGBT, né? Porque existe o medo da pessoa que foi vitimizada de levar isso a público, de ir à polícia e denunciar. Então, é como se fosse um crime geralmente impune, né? Realmente os ataques são muito violentos. Agora, esse tipo de relato ou as experiências que são ficcionadas, mas eu imagino que serão todas com base em fatos ocorridos, experiências que outras pessoas já viveram, além de você, amigos, etc. Você acha que, de alguma maneira, acontece com a comunidade LGBT o que, por exemplo, acontece com muitas mulheres? Ou seja, há uma subnotificação desse tipo de ação violenta, pura e simplesmente preconceituosa? A comunidade ainda precisa, porque é uma comunidade muito organizada, inclusive. Mas ainda falta alguma coisa para que esse enfrentamento seja feito, e de que maneira o livro contribui para isso? É isso mesmo, né? A gente ouve muito falar sobre o Boa Noite Cinderela, esse ataque com drogas, com remédios contra mulheres, né? Ainda bem que esse tipo de organização, as políticas públicas para as mulheres, já fizeram com que elas se manifestem e se coloquem. Tem alguns mecanismos de proteção também, né? Mas com a comunidade LGBT ainda, você acha que a exposição, o nível de vulnerabilidade é ainda maior? É muito maior pela própria história das sexualidades dissidentes. Então, sempre foi tomado o lugar do LGBT como aquele que está fora da norma, que está dentro de uma questão do pecado, que não vive de acordo com as regras. E que por isso pode ser violentado. E que por isso, né, ipsis literis, está ali para ser usado, né? Então, à medida que se o LGBT é visto dessa forma, né, ele se torna um objeto que pode ser descartado. Daí o medo, inclusive, muitas vezes, de se expor quando sofre esse tipo de violência. Então, tem, na verdade, uma questão histórica, né, que traz um certo impedimento, um silenciamento da fala dos LGBTs em situações como essa. Agora, o que mais você traz no livro, além desse recorte, desse olhar que é importante por essas questões, né? Eu encerro o livro de contos com esse que se chama Triste Família Feliz, que eu falo de uma família homoafetiva, que é uma possibilidade familiar dentro aqui da nossa sociedade, mas trago uma família homoafetiva com problemas, né? Eles têm, um dos problemas é o estupro marital, algo que a gente ouve falar nas relações binárias, né, heterossexuais, mas que é uma questão que não é discutida, né, dentro do seio LGBT, mas que também é uma questão muito, muito presente. E tocando nessa questão da família, também em relação a outros tipos de família, diante dos problemas que eles têm, eles decidem adotar um casal de crianças, que são indígenas, mas como para salvar o casamento, que é uma atitude também... Também que se repete em muitos casais... Exatamente, né? Qual vai ser a âncora aqui para a nossa
para nossa liberdade familiar, para a gente continuar juntos. Obviamente é um erro, né? Então, mas é importante que a gente fale sobre isso, né? As relações humanas, elas vão se atravessando umas às outras, sendo LGBT ou não, mas são problemas que nos afetam e que a gente precisa falar. À medida que a gente fala, a gente torna isso visível, audível e vai modificando os nossos modos de se relacionar em sociedade. Estamos aqui conversando com o escritor Newton Milanês, que acabou de lançar seu mais novo livro, Pavor de Viver, Contos Gay Sex. Para a gente encerrar, Newton, você também é um pesquisador, um acadêmico, pesquisa temas relacionados à temática LGBT. Como é que você vê os avanços, as conquistas, tanto no sentido de dar visibilidade quanto garantia dos seus direitos para essa comunidade LGBT nesses últimos anos, e em que áreas você acha que ainda precisamos avançar mais enquanto sociedade? Na área política, a gente tem uma representatividade, eu acho que está muito crescente e muito bacana, né? Com muitas pessoas LGBTs em cargos políticos. E isso é importante porque a nossa voz está ali sendo representada. Mas acredito ainda que um grande trabalho que precisa ser feito é em relação à saúde para pessoas LGBTs, mas sobretudo e primordialmente no quesito educação. Como as pessoas, as crianças LGBTs vão ser conduzidas, tratadas e qual vai ser o tipo de gerenciamento da educação dessas crianças na escola. Então é preciso que haja acolhimento, reciprocidade, que se discutam as questões LGBTs desde as séries iniciais, para que isso produza realmente uma modificação a partir da escola, na própria comunidade, nos entornos da escola e depois na cidade como um todo, e aí a gente vai aumentando essa onda possível de compreensão, aceitação, muito mais do que tolerância, né? De poder viver bem já com essas crianças, com a sexualidade dissidente. E a gente ter um ambiente mais harmonioso numa sociedade que é diversa pela própria natureza e por isso mesmo necessitada de respeito, não é, o tempo todo. Newton, muito obrigado, parabéns pela obra. Pavor de Viver, Contos Gay Sex. O lançamento foi agora, né? No finalzinho de julho. É isso mesmo? Foi dias agora 26 e 27 de julho. Na Fligê. Voltei da Fligê ontem mesmo. Na Fligê, na Feira Literária de Mucugê. De Mucugê. Maravilha. Newton, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para você. Até uma próxima. Bom dia. Até uma próxima. Viva a diversidade, pessoal. Valeu. Agora, 7h45 na Tarde FM.